Olá, mais uma vez aqui no canal Direito e Inclusão, continuando o estudo diário sistemático da Lei Brasileira de Inclusão. Estudo que estamos nos comprometendo a fazer com um compromisso realmente de inclusão social e visando a cidadania das pessoas com deficiência. Estamos estudando a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, também assim chamado. Na data de hoje, vamos estudar o artigo número 15, dentro do capítulo 2, que fala da reabilitação e habilitação, ou seja, são institutos que diz respeito à sua reinserção, ao tratamento, à intervenção para que a pessoa com deficiência possa estar em condições de igualdade com toda e qualquer pessoa. Esse é o pressuposto basilar que visa a habilitação e a reabilitação. Ou seja, você vai considerar com que a pessoa com deficiência possa estar inserida ou reinserida para desempenhar suas atividades e estando apta a fazer o que outra também poderia estar fazendo. Então, é um princípio elementar que prevê lá no artigo 1º, quando fala da inclusão social, da cidadania, e visa a igualdade e a plena e efetivo acesso aos direitos e liberdades fundamentais. Feito isso, você atende, obviamente, ao pressuposto básico aqui dos direitos relativos à habilitação e reabilitação. No artigo 15, ele vai tratar do processo de avaliação, aquilo que diz respeito às intervenções e às habilidades, inclusive já mencionados alguns aspectos no artigo 14. Vejamos quais são as diretrizes que prevêem esse artigo 15, cuja redação é a seguinte: o processo mencionado no artigo 14 desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar, ou seja, uma avaliação integrada entre várias áreas da ciência, das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa. Então, é muito importante entender essa avaliação multidisciplinar, que é uma avaliação feita por uma equipe integrada. Você tem ali um psicólogo, você tem um fonoaudiólogo, você tem um terapeuta ocupacional, você tem uma equipe onde cada um oficia na sua esfera de limitação, de competência prevista pelo seu código ético e pela sua própria profissão, na busca da análise das habilidades e das potencialidades que cada pessoa com deficiência tem como necessidade. E dentro desse aspecto aí, o que é que vai ser observado? Quais são as diretrizes? Ou seja, qual que é o aspecto que vai ser observado em cada avaliação disciplinar da pessoa com deficiência, para a formulação da sua reabilitação? Pois bem, nos itens seguintes, os incisos, nós temos lá, inciso número 1, primeiro, diagnóstico e intervenção precoce. Isso é um aspecto relevantíssimo. A lei assegura o direito a diagnóstico e intervenção precoce. Isso é uma das grandes angústias que as famílias vivem em relação à questão da pessoa com deficiência. Ter um diagnóstico e intervenção precoce, além de ser decisivo para o futuro da pessoa com deficiência, porque isso propicia com que as ferramentas da avaliação multidisciplinar possam funcionar e trazer resultados que vão ser sedimentados com absoluta segurança, propiciando com que a autonomia, que é um objetivo desta lei, seja uma realidade e que a pessoa com deficiência, de fato, tenha igualdade de participação na sociedade. Além de tudo isso, esse diagnóstico, essa intervenção precoce, ela propicia o desencadeamento de uma política pública, o desencadeamento de uma realidade social efetiva para que a pessoa com deficiência possa realmente estar não só habilitada, mas reabilitada, se for o caso, a questão aí. Tá? Muito relevante. Você já ouvi várias vezes pessoas
questionarem sobre essa questão da avaliação. E, por vezes, há uma queixa em relação à resposta em relação a isso, notadamente no setor público, onde a estrutura é menor, né, por várias razões, né, como eu já disse, né, ainda incipiente política pública da pessoa com deficiência. Então, muitas vezes, isso acaba prejudicando esses diagnósticos precoces. 2, adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões. À medida que você traça os diagnósticos, você tem lá qual que é a habilidade, qual que é a necessidade, qual que é a medida da intervenção a ser feita naquela pessoa com deficiência, você vai traçar o quê? O plano de intervenção, onde você vai adotar medidas para fazer com que as habilidades sejam desenvolvidas ali, propiciando a integração da pessoa, o desenvolvimento da fala, né? O desenvolvimento intelectual, físico, sensorial, mental, enfim, tudo aquilo que já é previsto lá no artigo 2º. Então, o desenvolvimento dessas aptidões buscam a reinserção ou a inserção da pessoa com deficiência de forma plena e efetiva nas relações sociais de um modo geral. Item 3, atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Ora, essa atuação ela tem que ser permanente. Não pode ser uma atuação que faz hoje e daqui a um ano. Ah, faz hoje, não faz amanhã. Não, é diária, permanente e permanente. É permanente. Não é só um período, é desde o início até enquanto a pessoa existir. Integrada e articulada de políticas públicas, ou seja, ela tem que ser integrada em todas as áreas. Não basta só o setor da saúde, sem o setor da assistência social, sem o setor que cuide de todas as áreas, né, buscar essa integração. Essa integração envolve também o aspecto multidisciplinar, onde, por exemplo, nós temos lá um psicólogo, junto com um terapeuta ocupacional e junto com um fonoaudiólogo e junto com toda uma coordenação de uma equipe que busca a intervenção de vários métodos hoje científicos de intervenção, conhecidos, entre eles o método ABA, enfim, são vários outros que podem ser mencionados também, mas, enfim, essa integração é essencial. Por quê? Porque a criança precisa entender, a pessoa precisa entender qual é o papel dela ali, né? Ela precisa ter um sentimento de pertencimento. E essa articulação da política pública aqui é importante porque para que o Estado defina qual é o seu papel. Afinal de contas, o artigo 203, quando fala da reabilitação, né, a assistência que o Estado deve prestar, como já falei em vários outros artigos da Constituição Federal, tem que estar devidamente delimitada, né? Essa articulação da política pública, ela tem que estar propiciando essa integração para que a pessoa com deficiência tenha efetivamente esteja recebendo essa atenção do Estado que é devida com o direito, e não como um favor, correto? E isso busca o quê? Busca não só trazer essa pessoa do estado de invisibilidade da visibilidade, trazer ela do estado da ilegitimidade para a legitimidade, para trazê-la do estado da não cidadania para a cidadania, trazê-la da condição de não pertencimento para pertencimento inserida, participando de forma igual, efetiva e garantindo com que haja, de fato, inclusão social, que é o acesso a todos os direitos e todos os bens que qualquer outro cidadão tem. E a sua cidadania, ou seja, a participação de toda e qualquer ação do próprio Estado do qual ela é cidadão. Certo? Então, a participação plena da pessoa com deficiência, não é parcial. Item 4, oferta da rede de serviços articulados com atuação intersetorial, que é um processo de aprendizagem e determinação dos sujeitos que deve resultar em uma ação, em uma gestão integrada capaz de responder com eficácia à solução de problemas da população em determinado território. Então, essa integração, essa atuação intersetorial
tem que ocorrer nos diferentes níveis de complexidade para atender as necessidades específicas das pessoas com deficiência. Esses serviços articulados, essa rede de serviços articulados, com essa atuação toda integrada, setorizada, muito embora seja separada, mas ela tem que funcionar como uma engrenagem interligada uma com a outra, nos diferentes níveis de complexidade, não importa o tipo de diagnóstico, se é um diagnóstico mais complexo, menos complexo, ela tem que atender as necessidades da pessoa. Tem que haver essa oferta plena e efetiva. É um direito à pessoa com deficiência. Número 5, prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência. Direito fundamental previsto. Tem que existir a oferta, tem que existir próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural. Então, sem maiores delongas, de que esse direito ao acesso ao serviço articulado, dessa atuação integrada, tem que estar realmente disponível. E isso, muitas vezes, é não observado pelo Estado, quando coloca à disposição, mas não está acessível. Uma coisa é dizer, não tem um serviço, sim, para a pessoa ser atendida, mas ela não é acessível, ela não consegue chegar lá, ela não tem um ônibus, ela não tem uma linha de acesso, ela não tem dinheiro para pagar um Uber, ela não consegue o acesso. Existe, mas ela não está acessível. Não atende aqui ao propósito desse direito fundamental. E aqui temos as palavras-chave, que já foram destacadas até previamente. A pessoa com deficiência é o nosso foco central, a pessoa vulnerável, definida no artigo 2º, pessoa com impedimento de longo prazo, que pode haver limitações de suas barreiras físicas, mentais, sensoriais e intelectuais. Diagnóstico e intervenção precoce é essencial para o futuro e a garantia do sucesso da autonomia da pessoa com deficiência. A compensação, perda ou limitação funcional, é importante você ter as medidas para que haja a atuação nisso, para que as habilidades possam devidamente ser trabalhadas e equilibradas na medida em que a pessoa desarranja, nesses diagnósticos aí, essas habilidades, esses aspectos sensoriais e tudo mais, e sem essa compensação, essas limitações, a criança, a pessoa com deficiência, ela não consegue avançar. A atuação intersetorial, diferentes níveis, ou seja, tem que haver realmente uma integração de várias áreas definidas aí, para que haja, em qualquer nível, a atuação efetiva, e tem que estar realmente de forma efetiva e plena, como disse, para que não haja um serviço disponível, mas não acessível. E isso também, digo isso, na verdade, porque esse serviço tem que estar próximo do domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural. Principalmente as pessoas com deficiência da zona rural, que às vezes moram em localidades mais distantes, e para ela ter o acesso à zona urbana, onde há o serviço ali, muitas vezes não é tão fácil, é oneroso, não é tão acessível, porque não há, às vezes, um meio de transporte, ou se há, às vezes, é muito precário, e isso não há a garantia da acessibilidade. Não há acessibilidade quando isso não é efetivo. Correto? Pois bem, então, fica aí o encerramento, o agradecimento, divulgação novamente dos canais, Direito e Inclusão, Dr. Flávio Henrique Melo, Instagram, Direito e Inclusão, Flávio Melo. Espero que todos estejam gostando, gostem desse vídeo, curtem, compartilhem, deixem o seu like, ative o sininho, compartilhe esse conhecimento para os amigos, conhecidos, pessoas que simpatizam com a causa e que queiram realmente mudar a realidade de pessoas com deficiência. E vamos avançando. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Se cuidem, fiquem com Deus. E até a próxima.